Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. E a meditação de hoje será baseada no texto de Lucas, capítulo 12, versículos 54 até o 59, que diz assim: Dizia ele à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua orientação, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar no tudo isso que está acontecendo no nosso mundo nesses últimos tempos? Primeiro surge uma pandemia de coronavírus que vem devastando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Em meio a essa pandemia surge uma invasão de gafanhotos no Paraguai e na Argentina, e se aproximando do Brasil, capaz de destruir uma lavoura em minutos. De repente, no Brasil, começa a ter ciclones na região sul do país. Essa semana, tivemos essa explosão monstruosa no Líbano. Com tanta coisa estranha acontecendo, você certamente já ouviu muita gente falando que esses são sinais dos fins dos tempos, o sinal do fim dos tempos. Será mesmo? Esse espírito escatológico presente em nosso meio não é de hoje. O ser humano sempre tentou entender os sinais dos tempos. Não é à toa que muitos já até marcaram data para o final do mundo. Quem não se lembra da história de que o mundo iria acabar em 2012, e até teve filme sobre isso. Mas o ser humano sempre teve, na verdade, a dificuldade de discernir corretamente os sinais de Deus na história. Mas no texto que acabamos de ler, Jesus ressalta justamente isso, essa dificuldade do ser humano de perceber os sinais de Deus. Cercado por uma multidão que se aglomerava à sua volta, a ponto de uns aos outros se atropelarem, Jesus começa a falar, a ensinar, principalmente para os seus discípulos, que formam uma espécie de barreira de proteção em torno dele. E a primeira coisa que Jesus fala, o primeiro alerta que Jesus faz, é para que tenham cuidado com a hipocrisia dos fariseus, ou seja, os líderes religiosos da época. Ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esses líderes religiosos, eles perseguiam Jesus e frequentemente se infiltravam na multidão, procurando encontrar algo em Jesus para acusá-lo, para condená-lo. Depois de Jesus prosseguir com uma série de ensinamentos aos seus discípulos, ele se volta finalmente para aquela multidão e questiona o fato das pessoas serem capazes de decifrar os sinais meteorológicos, mas não conseguirem perceber os sinais da graça de Deus no meio deles. Ele diz, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem que vai chover, e assim acontece, chove mesmo. E quando vocês percebem o vento sul, vocês falam que vai fazer calor, e assim ocorre. Se fosse lá em Santa Catarina e batesse o vento sul, seria frio, não calor. E em seguida vai direto ao ponto, dando um recado bem claro aos fariseus que estavam infiltrados no meio da multidão. Aí ele diz, hipócritas, ele usa de novo essa palavra, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Jesus deixa claro a incapacidade deles de reconhecer que ele, Jesus, era o Messias prometido, que estava prometido nas Escrituras, que eles tanto estudavam, mas não eram capazes de perceber. O Messias estava bem diante dos olhos deles.
Eles veem o Messias, mas não enxergam o grande sinal da graça de Deus, que é Jesus. Ainda hoje, muitos veem, mas não conseguem enxergar os sinais da graça de Deus no nosso meio. Segundo uma matéria que saiu no dia 23 de julho no portal IG, dizia o seguinte: os acontecimentos naturais, mas não tão comuns, que aconteceram nesta terça-feira, 2 dias antes da matéria, estão dando o que falar nas redes sociais como sinais do fim do mundo. O combo, que já virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, inclui a pandemia do coronavírus, o terremoto no México, a nuvem de gafanhotos na Argentina e, pasmem, a 3ª temporada da série Dark na Netflix. Ainda vale citar que as 10 pragas do Egito, narrada na Bíblia, não escaparam das teorias dos internautas. Como o ser humano é atraído por essa coisa escatológica, na verdade, por esse sentimento de sinais místicos. Mas o fato é que tais sinais do fim do mundo já vem acontecendo há muito tempo. Guerras, catástrofes climáticas, pestes, inimizades entre pais e filhos, violência, tudo isso que está registrado na Bíblia já faz parte do nosso cotidiano há centenas de anos, há milhares de anos. E teologicamente falando, nós já vivemos os últimos dias, desde a vinda de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão. E esses últimos tempos, esses últimos dias, esse período que é chamado de últimos dias, eles vão se completar com a volta de Jesus, que vai inaugurar o novo céu e a nova terra para todos aqueles que creem em seu nome. E de maneira prática, todo ser humano começa a viver o final dos tempos desde o momento que nasce. Pois, ainda que o mundo continue existindo depois de nossa morte, a vida humana nesse mundo, com raríssimas exceções, não passa de 100 anos. Ou seja, daqui 100 anos, ou bem menos, nenhum de nós estaremos mais aqui. O fim do mundo, o fim dos tempos, já terá chegado para todos nós. Mas os últimos tempos na Bíblia significam, na verdade, um tempo de graça no qual o ser humano tem a oportunidade de se reconciliar com o seu Criador. Mas o grande problema da humanidade, nesse período indeterminado de dias, é que o ser humano continua tendo dificuldade de enxergar o grande sinal que Deus já enviou ao mundo: Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Deus oferece ao ser humano a oportunidade para enxergar a salvação. Jesus, o grande sinal do amor de Deus, está diante dos olhos daquele povo, até mesmo dos fariseus, oferecendo oportunidade de reconciliação, pois os últimos tempos são tempos de oportunidades para os que creem em seu nome. Jesus usa uma ilustração nesse texto muito interessante para apontar esse tempo, para falar dessa graça e dessa oportunidade. Ele diz assim, versículos 57 e 59, por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esta ilustração, usada por Jesus, aponta para 2 verdades espirituais. A primeira delas é uma má notícia. A primeira dessas verdades é uma má notícia para nós. É que toda a humanidade caminha para um acerto de contas final. Ou como na ilustração de Jesus, caminhamos com o adversário para nos encontrarmos com o magistrado. Aqueles que ainda não enxergam que Jesus é o Senhor, que continuam vivendo em seus pecados, como adversários de Deus, e caminham para o acerto de contas, caminham com uma única perspectiva, de serem julgados, considerados culpados, e serem jogados na prisão, até que consigam pagar o último centavo do que devem.
O problema dessa má notícia é que o ser humano não tem como pagar a sua dívida para com Deus e, portanto, estará eternamente condenado. Mas a segunda verdade é uma boa notícia. Jesus sugere que na caminhada, no caminho para o acerto de contas, ou seja, nesses últimos dias, nos últimos tempos, nós nos reconciliemos com o nosso adversário, antes de chegarmos diante do juiz. O que Jesus está dizendo é que ainda há tempo para toda criatura se reconciliar com o seu Criador. E para que isso fosse possível, Jesus veio ao mundo pagar a dívida que era nossa. Na verdade, ele comprou com o seu sangue, lá na cruz do Calvário, a nossa dívida. E agora devemos a nossa vida a ele. E a boa nova, a boa notícia é que ele está oferecendo o perdão para todos aqueles que se achegarem humildes e reconhecerem e enxergarem que ele é o Senhor. Para todos aqueles que olharem para esse sinal da graça de Deus e forem capazes de enxergar que Jesus é o Deus Salvador que está diante de nós. Nós não precisamos nos preocupar com os sinais do fim dos tempos. Precisamos aproveitar esses últimos dias para nos reconciliarmos com Deus através de Jesus e planejarmos a vida como se fôssemos viver para sempre, mas viver cada dia como se fosse o último dia neste mundo, reconhecendo que Jesus é o autor da vida, o Senhor, o Messias, aquele que está oferecendo o perdão e a reconciliação durante o caminho, antes de chegarmos no acerto de contas. Conta-se uma história que um dia o grande artista renascentista italiano Michelangelo ouviu um grupo de pessoas admirando a sua Pietà, uma estátua, uma obra de Cristo, uma estátua de Cristo, nos joelhos de sua mãe após a sua morte na cruz. E um homem daquele grupo atribuiu aquela obra de arte a um outro escultor, muito ao desgosto de Michelangelo, que se orgulhava particularmente da Pietà. Voltando à escultura mais tarde, na noite, Michelangelo resolveu gravar o seu nome na estátua, para que nenhum erro semelhante a esse ocorresse no futuro. O ser humano tem constantemente se equivocado ao observar os sinais de Deus no universo, sem reconhecê-lo como o grande Criador de todas as coisas. Então Deus resolveu colocar a sua marca na história. Ele cravou o seu nome na cruz do Calvário, como sinal maior do seu amor por nós, para que nós não tenhamos dúvidas de que ele quer se reconciliar com a gente antes do final dos tempos. Que possamos olhar para a cruz e enxergar esse grande sinal da graça e do amor de Deus para conosco. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, dá-nos olhos para enxergarmos os sinais da Tua graça no nosso meio e que possamos nos render a esse Teu amor de todo o nosso coração e acolher Jesus nas nossas vidas, no nosso coração e dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado pela salvação. Obrigado porque não precisamos chegar diante do juiz, porque nós já estamos nos reconciliando contigo agora, através de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.